Bom dia, amados, graça e paz, tudo bem? Vamos lá? Hoje é domingo, né? Acho que é dia 20, né? 20 de junho, se não me engano, amém? Marcos 11, 20, diz assim: Passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as suas raízes. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe respondeu: Tente fé em Deus. Se disser de verdade a um desses montes, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Porque isto vos digo, que tudo o que pedirdes em oração, crendo que o recebeste, será vosso. Aí ele dá um segredo para a oração eficaz. E quando orares, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está no céu também perdoe as vossas ofensas. Se porém não perdoar também, o vosso Pai não vos perdoará. Amém? Jesus está aqui fazendo um discipulado com os seus amados apóstolos, e ele nos ensina uma chave poderosa, né? A autoridade que existe naqueles que seguem as doutrinas e o ensinamento do seu mestre. E nós vamos falar hoje sobre a importância desse discipulado para a nossa vida e o que devemos fazer com ele. É para nós? Só para nós? Ou será que nós temos uma arma poderosa na mão que deve ser utilizada a favor do evangelho nessa terra? Amém? Está aqui nosso cafezinho. Vamos lá, né? Café com Jesus. Prepara aí seu cafezinho, vamos falar sobre isso? Jesus revela aqui, amém? A autoridade que ele tinha, ele diz assim: vocês também podem ter a mesma autoridade, ou até maior. Eu disse a figueira: vocês podem dizer ao monte, vocês podem mudar situações, vocês podem realizar grandes obras. Vamos falar sobre isso nessa manhã, amém? Que bom que você está aí, Deus te abençoe e que o Espírito de Deus te ajude a compreender, a receber e a aplicar esse mistério na tua vida, em nome de Jesus. Vamos lá? Mateus 11:1 diz o seguinte, ó: Quando Jesus acabou de instruir seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. 3 estágios de uma vida cristã. Primeiro, pregar. Nós ouvimos pela pregação, somos salvos pela pregação, somos gerados em fé pela pregação. Romanos 10:17. Marcos 16:15 diz que nós devemos ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Amém? Como salvarão se não há quem pregue? Então você, eu, todo cristão tem uma responsabilidade. Primeiro, ouvir a pregação. Segundo, pregar. Anunciar sobre os telhados aquilo que tem ouvido. Amém? Segundo estágio da vida cristã, ensino. Onde estão os ensinadores, aqueles que amam a palavra e amam construir a ideia correta do evangelho para ensinar as pessoas? Falta-nos hoje o capricho e o zelo do melhor dos dons que eu interpreto, que é o do mestre. Aquele que tem a capacidade de receber e a capacidade de ensinar. Atos dos Apóstolos 11:23, Paulo diz assim: o que eu recebi do Senhor também vos ensinei. Ó, recebi, ensino, recebi, ensino, recebi, ensino. Ouvi, prega. Ouvi, prega. Recebi, está dentro de mim, passei a viver, ensino. E o terceiro estágio que Jesus nos mostra é a instrução. Instrução significa onde você vai, o que você vai fazer, qual o seu ministério, qual a sua chamada, qual a sua orientação. Ontem nós ouvimos da pastora Anice uma palavra muito abençoada, que Paulo tinha um desejo de fazer algo e o Espírito de Deus instruiu a outra missão. Instrução fala de rota, fala de direcionamento, fala de atender à vontade de Deus. Então vamos lá: preguei, ouviu, prega. Instruir, recebeu, ensina. Amém? Ensinei, recebi, ensina. Instruir, eu estou dizendo aonde você vai, o que você vai fazer. E é isso que Jesus quer nos dar nessa manhã. Destinar, não nós estamos ouvindo, nós estamos sendo ensinados, ou nós já estamos sendo instruídos? Recebe aí. 2 dificuldades que o discípulo encontra quando ele recebe um chamado, quando ele recebe uma convocação. Mateus 8:20 diz assim: o mestre da lei, aproximando-se dele, disse: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. Jesus disse: as raposas e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro discípulo disse: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Jesus, porém, lhe disse: segue-me e deixa para os mortos sepultar os mortos. Primeira dificuldade são as nossas dores, são as nossas motivações, as nossas lutas, as nossas adversidades, aquilo que realmente dói em nós. Nós temos muitas questões a ser resolvidas dentro de nós e elas, infelizmente, interferem diretamente no nosso discipulado com Cristo, na nossa vida com Cristo. E a gente apresenta isso como desculpa. Ao invés de apresentarmos isso para que haja solução, ao invés de apresentarmos isso para que haja mudança, ao invés de apresentarmos isso para que haja novidade de vida,
a gente apresenta isso como questionamento. Olha, o mestre da lei vai dizer que vai para onde quiser. Jesus falou, não tenho cama. Dificuldade, hein? Não tem lugar de dormir. Isso já foi o suficiente para ele arrumar um problema e não ir. O discípulo queria enterrar o pai. Parece sóbrio até a explicação dele, né? Mas Jesus diz, deixa os mortos. Ele está falando da dor, a dor da perda, a dor dos sentimentos, as dores que estão em nós. Deixa eu perguntar, o que tem doído dentro de você? Tem sido maior do que a chama de Cristo que arde no seu coração? Será que as lutas familiares, as lutas financeiras, as lutas emocionais, as lutas espirituais são maiores do que o que Deus sonhou para você? Eu vou lembrar você de Jó, vou lembrar de Isaías, vou lembrar você de Elias, vou lembrar você do próprio Cristo. Medite nisso. Voltamos já falando de outra dificuldade que interfere muito no nosso chamado e nos impede de seguir. Mas pense nas suas dores, senão é tempo de levá-las a Cristo e ser transformado, curado e liberto no nome de Jesus. Só lembrando que essa questão das dores, ela gera uma característica no homem que é terrível, a sua individualidade. Ele faz menção de uma vida individual, sozinha, ele para de seguir a Cristo, ele para de seguir a Jesus e começa a seguir as suas próprias convicções, faz da sua mente o seu Deus e dos seus pensamentos o seu guia. E aí, infelizmente, ele não consegue agradar a Cristo, por não agradar a Cristo não fica feliz, por não ficar feliz para de seguir o Evangelho. Amém? Então vamos lá. Seguir, que eu diga, não é deixar de ser crente, tá? Seguir é cumprir a chamada, é ir pelo mundo e fazer discípulos. Amém? A chave de Jesus para nós vamos falar já sobre isso em Mateus 28, 19. A segunda característica que interfere muito na vida de um discípulo, impede o seu chamado, está em Mateus 9, 10. Diz assim, ó, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, ele tinha acabado de recrutar Mateus, né? Mateus faz um jantar, chama muitos dos seus companheiros de trabalho, né, da coletoria, enfim, né, da questão dos impostos, e chama Jesus e os seus discípulos ficam à porta. Normalmente Jesus colocaria seus discípulos para dentro, mas nessa ele não coloca, ele deixa na porta. Por quê? Para que eles entendam um dos grandes problemas do discipulado. Nós vamos falar sobre isso já já. Eu quero que você fique com isso na mente, vá pensando se você gosta realmente do discipulado, já vai lendo o texto, já vai estudando, antecipando os seus pensamentos, o que o pastor quer dizer, o que o Espírito do Senhor quer nos revelar. Isso é chave de discipulado, é desejo, é interesse, é vontade de conquistar naquele que te ensina realmente o que ele tem para te dar a partir do Senhor. Só quero fazer uma conjectura aqui, lembra do primeiro problema, dores, dificuldades que nós temos para lidar com situações do plano terreno, casamento, filhos, trabalho, dinheiro, igreja, enfim, né? Vai pensando nas suas dores, para que nós possamos sair daqui hoje como aqueles que fazem discípulos de verdade. Lembrando que Jesus, ele não tem dificuldade de curar suas dores. Um exemplo, quando ele está na primeira ação, glória a Deus, do seu ministério, a sua mãe quer mudar os seus pensamentos. Não por maldade, pelo contrário. A mãe age com muita sobriedade, age por amor, né? Sabendo o filho que tem, sabendo a chamada que ele tem, sabendo numa forma terrena, lógico, ela não compreende a grandeza, mas já entende o que Deus deu para ela e a missão que Deus lhe deu. Ela vai dizer lá no casamento de Caná de Galileia, façam tudo que ele mandar, né? E ela antes vai dizer a ele, olha, você acabou vindo, e Jesus, sem problema nenhum, vai dizer, mulher, o que eu tenho contigo? Ou seja, o meu ministério, a chamada que Deus me deu, é maior do que os seus pensamentos. Você está enxergando até bem, mas você está enxergando só no plano terreno. Você está enxergando só no vinho, eu estou enxergando a multidão. Você está enxergando só a falta de algo para a festa. Eu estou enxergando o futuro do evangelho na mente dessas pessoas. Olha bem como Cristo estava pensando. E ele imediatamente elimina essa pendência. A sua mãe vai ficar com alguns problemas. Lembre-se que logo depois ele vai estar numa reunião ensinando pessoas. A mãe e os irmãos estarão à porta e vão mandar chamá-lo. E ele vai dizer, não vou lá fora. É eles que venham aqui dentro. Por quê? Porque os que são minha mãe e meus irmãos de verdade são esses aqui que ouvem e que creem naquilo que eu prego. Então entenda, nós precisamos ter sobriedade, coragem, ousadia e muito amor, muita empatia para poder saber lidar com as dores. Queridos, eu não falei ainda da segunda parte, estou falando da primeira. A gente tem muita dificuldade de se libertar de fatos tão simples. Essa manhã é manhã de libertação para a nossa mente, para o nosso coração. Essa palavra, esse conhecimento de Cristo vai te libertar de muitas dores emocionais, vai te fazer enxergar como Cristo enxerga e não só ver a falta do vinho, mas ver as multidões. Lembra de Lázaro? O problema não era só ressuscitar Lázaro, eram as multidões que precisavam crer. Vai pensando aí. O Espírito de Deus é maravilhoso, né? Enquanto Jesus está
fazendo igual canta o Fernandinho. E eu serei pai de multidões e tocarei em muitos corações. Enquanto Deus nos dá uma visão ampla de terra, Deus nos dá uma visão de reino, Deus nos dá uma visão além das fronteiras, além dos mares, além das montanhas, além dos vales. O que a gente enxerga? A dificuldade de ter um discípulo. Quando a gente fala assim, gera discípulo, você já fala assim, como é que eu vou gerar um? Como é que eu vou conseguir? Como é que isso? As suas dores, os seus impedimentos. Jesus está querendo multidões. Já enxergou em você o potencial de multidões. E você está enxergando a dificuldade de ganhar um. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você foi ganho? Você foi ganho por alguém? Alguém enxergou em você um potencial? Alguém enxergou você em capacidade? Alguém enxergou... Que dificuldade que você tem para enxergar isso em alguém? Elimina isso. Um dos grandes problemas que nós temos, deixa eu dizer uma coisa para você, o que morre com você se acaba. Vai para o túmulo. Mas o que você semeia em alguém, nasce e cresce. A semente pode passar por 4 estágios, lembra? Dureza de coração, frieza de coração ou dificuldades de pensamento de muitos problemas do mundo. Mas tem semente que cai em terreno bom e dá fruto a 30, 60, 100 por um. O segredo está em lançar a semente, não escolher terreno. Você é bom de olhar terreno, mas é péssimo em lançar semente. Não pode ser assim. Nós não precisamos avaliar terrenos, nós precisamos lançar sementes. Esse é o chamado, ide por todo mundo e pregue o evangelho. Não está dizendo que é para você ir por todo mundo e pregar só onde vai dar certo. Não está dizendo para você ir para todo mundo e pregar só no coração bom. Está dizendo ir por todo mundo e pregue, semeie. Porque a colheita, quem vai gerar é o dono da semente. Amém? Vamos lá, eu quero ir para o segundo estágio, mas o Espírito de Deus está movendo aqui. Vai pensando aí, vai se movendo também no Espírito, querido, porque todo que é movido no Espírito é filho de Deus. Vamos lá? Vamos para a segunda dificuldade? Jesus estava falando aqui, em Marcos capítulo 9, versículo de número 10, amém? Que ele estava jantando na casa de Mateus, como eu disse. Chegaram muitos cobradores de impostos, pecadores, sentados-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. E porém, aprendei o que isso significa. Misericórdia eu quero, não sacrifício. Pois eu não vim chamar justos, mas os pecadores ao arrependimento. A segunda dificuldade que nós temos é o que os outros plantam na nossa mente. Olha, é incrível, né? Você começa a caminhar debaixo do cajado de alguém, lá vem um fariseu, mas você viu? Ele falha, ele não sei o quê, ele lá está comendo com um publicano, está sentado com um pecador, tem fraqueza. Ei, querido, ei, pare de olhar para as fraquezas humanas, mas para o potencial de um Deus que deu a esse homem fraco o poder de ser forte nele. Os homens não quiseram crer em Paulo na primeira instância, pensando que ele estava disfarçado para matar. E, na verdade, ele era potencial de Deus para evangelizar o mundo daquela época. E muitas vezes nós limitamos as coisas de Deus por causa disso, pelo que ouvimos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se alguém está atacando o seu ensino, ou quem te ensina, é justamente porque quer parar você. Não quer que você qualifique, ou que você santifique o seu líder. Não, ore por ele. Leve ele a Deus nas suas orações. Ele quer que você compreenda que existe algo que está chegando até você que quer ser interrompido. É como alguém que quer brecar. Eu me lembro de um filme, Madagascar. Acho que no segundo filme eles trancam lá um riozinho que abastecia a poça dos animais e ninguém sabia o que fazer. O que foi que o leãozinho lá fez? Atravessou a porteira, foi lá, desfez a barragem e trouxe a água. Ei, ao invés de você ficar limitado aos problemas, querendo descobrir falhas nos outros, por que você não descobre o potencial que você tem, que vem por essas pessoas que falham? Recebe aí. Eu vou te apresentar o PPP de Deus. Hoje, quando você vai trabalhar, tem lá, né, o seu plano funcional, né? Construído para identificar você, para construir sua história de aposentadoria, enfim, né? Mas eu vou te apresentar o PPP de Deus. Perfeição, plenitude e poder. Essas 3 coisas ele quer dar para você. Mas para mim viver num ambiente de perfeição, eu preciso olhar para quem é perfeito. Não caçar em homens, caçar em Cristo, caçar no Senhor, buscá-lo de todo o nosso coração, para que a perfeição dele habite em nós, porque nós só seremos perfeitos na segunda etapa, na plenitude. Quando a plenitude de Deus estiver em nós, quando todas as coisas que eles são ao nosso respeito estiverem no nosso coração, nós podemos falar em perfeição. Mas nós não construímos perfeição pela nossa justiça. A nossa justiça é trapo de imundícia, né? Mas a justiça de Deus é perfeita, lavada no sangue do Cordeiro. Então, quando nós semeamos no Senhor e recebemos dele a plenitude, sim, nós podemos falar em perfeição. Aí Paulo vai dizer: seja meu imitador, porque eu sou assim de Cristo.
Aí ele está falando porque ele buscou fonte. O terceiro é poder. Toda vez que você está pleno em Deus, o poder de Deus também é pleno na tua vida. É poderoso em você. Faz mover sua história, faz você vencer obstáculos, ser bênção onde você estiver. Faz você abrir o rio, faz você parar o mar, faz você fazer de tudo. Amém? Faz a sua voz ser ouvida pelo vento, faz a sua voz ser ouvida pelo mar, pela figueira, pelo morto, enfim. Deus te leva a viver experiências. Mas primeiro você precisa enxergar a perfeição que há nele. Da perfeição que há nele, você encontrar a plenitude do que Deus te deu. E da plenitude do que Deus te deu, vivendo em perfeição nele, você vai ter poder para fazer a obra que ele te deu. Medita aí, querido. Amém? Tira os obstáculos desses fariseus que só vêm com ideia de te parar, de te impedir. Vem com ideia de te aconselhar, sendo que você já tem conselheiro. Você já tem quem te guia, você já tem quem tem o horizonte de Deus na mente. Para de olhar para o lado. Olha para Jesus, autor e consumador da sua fé. Já já voltamos. Então vamos lá. Quando eu entendo que eu sou chamado por Deus e tenho potencial para ser discípulo, primeiro, eu nunca vou fazer discípulo se eu não for discípulo, tá? Eu nunca vou ter ninguém me seguindo se eu não seguir alguém. Esquece isso, hein? Eu nunca vou ser fiel a Deus sem ser fiel a alguém. Se eu digo que amo a Deus e não amo o irmão que está do meu lado, tem amor de Deus em mim, não. Então, tira essa ideia da sua mente que você é melhor do que quem te ensina. Porque se você fosse, Deus tinha te colocado no lugar dele. Ele é o que você precisa. Ele é o que você precisa para hoje. Ele é o que você precisa. Se um dia Deus te direcionar a outro ensinador, se a outra mente brilhante para poder abrir a sua mente, ele vai fazer isso. Mas até ele não fazer, fique como Paulo aos pés de Gamaliel. Fique submisso. Fique aguardando até que o Espírito de Deus se revele e te oriente. Eu quero ler um texto que está aqui em Mateus 28, 19, que diz assim, portanto, ide por todo mundo e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está falando em fazer discípulos. Não está falando que discípulo vai nascer sozinho. Ei, olhe para mim. Todo esse trabalho, essa dedicação que eu estou tendo para promover um ensino para você aos domingos, na live ou pessoalmente, tem um objetivo. Fazer você discípulo. Não é fazer você um ministério. O ministério, querido, sem discipulado não existe. O ministério sem ser discípulo é perda de tempo. Quantas pessoas que você conhece aí que pregam em cima do púlpito, depois adulteram, mentem, bebem, corrompem, vivem de falsas causas? Por quê? Porque não são discípulos, não têm mente orientada, não tem sabedoria nem direção de Deus. Vamos voltar a falar sobre isso? Fazer discípulo. Não está falando que vai nascer sozinho, tem que ser gerado. Primeiro se gera no coração de quem ensina, depois gera-se no trabalho que se faz. Ah, pastor, eu não tenho chamada para fazer discipulado. Então você não tem chamado para ser crente. Se você não se importa em fazer. Sabe por que fazer é difícil? Sabe por que fazer é difícil? Porque não existe forma igual àquela que você escolheu. Aquele vaso ali, que você escolheu discipular, não tem outro igual, não tem padrão. Então não dá para você olhar para o lado, eu fiz assim, como vai funcionar com esse? Não funciona. E fazer demanda em 3 situações. Primeiro, tempo. Você precisa dedicar tempo. Amém? Ensinando, orientando, mandando, enviando, gerando, até que a mente do discípulo se abra. Você não pode desistir porque você já faz tempo que eu estou tentando. Ah, pastor, faz tanto tempo que eu estou tentando e não está dando certo. Não interessa. Faz até dar certo. Porque é decisão sua. A segunda dificuldade é que há necessidade de esforço. Amém? Nós precisamos de esforço. Eu quero lembrar você que Josué ficou 40 anos ouvindo Moisés, acompanhando Moisés. Houve um esforço extraordinário de Moisés para com Josué, de Josué para com Moisés, para que ele pudesse ser o capitão da entrada na terra. Esforça-te, tem bom ânimo, não desiste. E a terceira coisa são as dificuldades. Como é difícil gerar discípulo, né? Ele é teimoso, ele acha que sabe mais do que você, ele te ouve, mas depois ele chega para você e fala assim, agora eu entendi, recebi de outro. Mas é aquilo que você ensinou para ele há um tempo, ele não recebeu. Isso é muito comum. Essas dificuldades você vai enfrentar. Essa estupidez humana de não entender o óbvio, de não enxergar o que é claro, que está nítido à nossa frente. As fontes de água que estão nos nossos desertos, é em todos nós. Dificuldades. Dificuldade de relacionamento. Às vezes o discípulo se revolta, vai querer ir para outra igreja, vai falar para você que o outro pastor ensina melhor. Ah, irmão, dificuldade. Mas um dia ele vai voltar, vai se assentar aos seus pés e o amor vai ter que ser o mesmo. O trabalho vai ter que ser o mesmo.
o esforço vai ter que ser o mesmo. Mas o discípulo vai ser gerado no nome de Jesus. Houve um tempo que a gente dizia assim, né? As igrejas estão inchadas, né? Multidões, mas que não se convertem. Tananá, tananá. O inchaço não está nas multidões. O inchaço está no coração de quem tem o que dá e não dá. Tem deixado morrer com você. Tem sido sufocado pela própria semente. A semente que foi gerada em você, a sabedoria que foi gerada em você, que deveria ser para instruir a mente desses que chegaram, tem te feito fazer o quê? Julgar o comportamento deles. Foi para isso que você foi chamado? Não. Você foi chamado para instruí-los. Eles vieram até Cristo para se assentar aos seus pés e receber a direção de como obedecer a Cristo através dos seus ensinos e do seu testemunho. Como você tem sido como discipulador? Quem você abraçou para carregar com você? Quem você realmente quer ensinar e doutrinar para caminhar nessa obra? Observe. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Eu vou ler um também. Tu, pois, meu filho. Ó Paulo como chama Timóteo. Meu filho, gerado por paternidade, por ensino, por consciência, por instrução. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O caminho da fortificação é Cristo. Então Paulo está dizendo, o que eu te ensinei veio de Cristo. Versículo 2. O que de mim, através das minhas testemunhas, ouviste? Ó, Paulo tinha outros discípulos que ajudaram a discipular Timóteo. Está me ouvindo aí? Isso que é importante. Aí ele vai dizer assim, ó, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Amado, vamos despertar para a cultura do discipulado. Vamos parar com essa hipocrisia de que a gente tem que falar de Jesus para a pessoa 1, 2, 3 vezes e falar que não deu certo, que ele não quer, que ele não ouve. Lembra o trabalho que você deu, quantos anos você levou para formar, ou quem sabe você nem foi formado ainda, essa palavra hoje está mexendo com você. Quem sabe essa palavra está te incomodando, dizendo assim, eu não sou crente de verdade, eu não sou um cristão de verdade, eu não me importo com as pessoas, me importo comigo, eu quero solucionar meus problemas. Isso é ser cristão? Verdade? Pensa aí comigo, será que o problema não está em nós? Voltamos já. O meu desejo, e eu acho que o desejo de Jesus também, é que você tivesse mergulhado comigo nesse entendimento, raciocinando a mente de Cristo, entendendo, puxa vida, eu realmente preciso melhorar na minha consciência cristã, preciso realmente posicionar os meus pensamentos naquilo que Deus me deu, porque quem sabe você já teve uma célula e você falou, nossa, ninguém quer, pastor, você chama os irmãos não vêm. Chamar para quê, irmão? Você dá aquela ligadinha, manda aquela mensagem, tem célula? Ou você passa a semana inteira alimentando ele, dando uma palavra, dando um raciocínio, acompanhando em oração, fortificando ele na graça, ou ajuntando outras pessoas com testemunho, que andaram com você e que são testemunhos da transformação de Cristo para mudar a vida dele, para que ele seja autor da mudança de vida de outros. Como que nós estamos nos portando? Esse é o segredo do discipulado. Nos transforma a ser como Cristo, visionários, enxergarmos o reino, enxergamos a grandeza daquele que nos chamou e a grandeza do seu reino. A partir de então seremos grandes como ele é. Seremos bênção como ele é, seremos produtivos como ele é. É importante você ter a confiança de saber que as dificuldades que nascem no discipulado, elas não podem limitar aquilo que Deus deu para você crer. Elas podem limitar o ambiente, podem limitar por um tempo o local que você está. Eu me lembro que eu fiz discipulado quase 3 anos com o irmão Rodrigo, a irmã Dineia, o irmão Marcos, a irmã Inês, o irmão Antônio, a irmã Isabel, mais alguns irmãos. Hoje caminham comigo só a Edneia e o Rodrigo. Mas glória a Deus por isso. Os outros conheceram através do testemunho a grandeza de Cristo. Hoje eles estão, Edneia e Rodrigo, levando ao coração de outros aquilo que eles receberam de Cristo através de mim. Por quê? Porque houve uma dedicação, houve um esforço. Toda semana estávamos juntos, falávamos nos cultos, conversávamos sobre as dúvidas, vivíamos as mesmas dificuldades, até que, formado em nós a graça de Deus, vencemos e triunfamos. Você foi chamado para ser discípulo e fazer, guarda isso, fazer discípulo. Não nasce sozinho, tem que nascer de dentro de você. Já são, gente, é 9h45 da manhã. O tempo voa quando a gente fala de Cristo. A vontade que nós temos, eu particularmente, não sei vocês aí, é de ficar até meio-dia ou até mais conversando sobre isso, depois acender uma churrasqueira e continuar falando de Jesus, e depois passar a tarde e tomar um guaraná falando de Jesus. Mas enfim, vamos lá. Quando você vai pensar em discipulado, você precisa pensar em um projeto maior do que aquele que você vive. Você nunca pode olhar para alguém pensando em levá-lo até onde você chegou. Você tem que ter a sensação de que o que você fez é pouco. E o que aquela pessoa vai fazer precisa ser maior do que você já fez. E a chave que ela tem para poder viver isso é você. Opa, é você. Entenda isso. A chave que aquela pessoa tem para viver algo maior do que você está em você.
Jesus fez isso com os discípulos. Vocês farão obras maiores do que eu. Não houve problema em Jesus, que é o Rei do Universo. Rei do Universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Ele, o Rei do Universo, olhou para você e falou, vai fazer mais do que eu. É mais potencial do que eu, é mais forte que eu. Paulo evangelizou os continentes. Jesus só evangelizou Jerusalém, Samaria e alguns pedacinhos da terra ali. Ele sabia que tinha gente com maior potencial que ele para fazer aquilo que ele tinha planejado. Você tem enxergado alguém assim? Você não enxergou alguém mais potente? Você se acha melhor do que os outros, irmão? Peraí, deixa eu olhar bem pertinho de você. Aí aqui, a câmera aqui. Você se acha melhor que alguém? Uau! Você se acha melhor do que eu? Uau! Você se acha melhor do que seu discípulo? Uau! Precisamos ser sarados. Aleluia! Vamos rir, irmão. Vamos rir. Rir é bom. Faz parte do contexto. Amém? Crer é enxergar em alguém o potencial que ele mesmo não enxerga. Nós precisamos ser os olhos de alguém. Jesus quando ele veio para a nossa vida, ele veio para abrir os nossos olhos e nos fazer olhar firmemente para ele. Porque nele todas as coisas são possíveis. Lembra que ele diz, tudo é possível ao que crê. Então o nosso olhar, olhando firmemente para Jesus, né? Paulo diz que tinha uma meta, uma linha de chegada. Então crer é fazer alguém enxergar aquilo que ele não vai enxergar sozinho. Quando você olha para uma pessoa, eu já olhei para alguns aí que estão aí nessa live, já disse isso, você tem um potencial maior do que você enxerga. Jesus enxerga você muito melhor do que você é. Isso é real, isso é verdadeiro, isso não é brincadeira. Isso é poder de Deus. E nós não podemos pensar em viver sozinho quando o assunto é reino. Nós precisamos andar em dois ou mais. Então, o discipulado não é limitado a número, o discipulado é limitado a caráter, coragem, ousadia, fé, decisão, amém? Vencendo todas as dificuldades, deixando para trás, né, aquilo que nos cerca para tentar acabar com o potencial que Deus nos deu. Discipulado é algo muito sério, irmãos, que vai fazer com que a igreja não somente cresça, mas com que a igreja seja solidificada, que haja um alicerce, que haja uma estrutura, que haja uma base, que haja algo onde as pessoas possam se afirmar. As pessoas não podem se afirmar nas religiões, não, elas precisam se afirmar na doutrina, na verdade, e a verdade está dentro de você, a verdade está dentro de mim, mesmo que seja pouco que sabemos ainda, aquilo que temos recebido de graça devemos dar, através de ensino, através de oração, através de acompanhamento, através de estarmos realmente acreditando que as pessoas que hoje não vivem aquilo que nós sabemos que devem viver, um dia vão viver, vão frutificar. Mas se Deus colocou elas do nosso lado, é porque nós devemos amá-las, olhar para elas enxergando o que elas não estão enxergando e tentar abrir a mente delas através do ensino, não é através do que pensamos ou das nossas conjecturas humanas e naturais que são cruéis, mas através da vida que Deus nos deu. Voltamos já para encerrar esse assunto. Pastor, por que você está rindo, pastor? Porque o evangelho precisa ser motivo de sorriso, irmão. Nós éramos condenados à morte. O nosso velório no inferno era eterno. E quem ia estar do lado era Satanás e seus demônios. E hoje nós somos convidados por Deus a ter uma morada eterna com Ele, com os anjos, a sermos potencial de Deus, muito melhor. Então é motivo de riso. E aqui em Hebreus 13, versículo de número 17, diz assim, ó: obedecei aos vossos guias e submetei-vos a eles. Eles cuidam de vós, como quem há de prestar conta. Obedecei-lhes para que façam isso com alegria, e não gemendo, pois isso não vos será útil. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Os seus líderes têm alegria com você? Não está no tempo de você parar de dar trabalho? Ô discípulo, será que a nossa teimosia é a chave que deve nos mover? Não, com certeza não. Nós precisamos ser submissos ao ensino, enxergar a graça que está sendo revelada de Cristo na nossa vida através dos nossos ensinadores. Eu vou ser bem sincero para você, eu tinha um tempo que eu era muito ciumento. Então se alguém saía perto de mim, eu morria de ciúme. Hoje eu não tenho mais ciúme não. Se você não é contente, feliz com o ensino que recebe, procure outro. Ô louco, pastor, sim na cara. Não, não é. É que a gente precisa ser feliz com o que recebe. Precisa ser grato pelo alimento que está sobre a mesa. Nós precisamos ser felizes com o pão, com o feijão, com o arroz, com o bifinho, com a cebolinha, com a saladinha de tomate, com a alface. Nós precisamos ser felizes com o que Deus nos deu e orar para que Deus nos acrescente a cada dia mais conhecimento através dos nossos guias, dos nossos orientadores. Amado, nós não podemos viver sozinhos. O discipulado nos liga e nos solidifica em Cristo e nos fortalece.
Amém? Então, reflita nesses pensamentos. Estou te falando isso no amor intenso de Cristo. Amo ensinar, amo orientar, mas você precisa ser motivo de alegria. Quando eu vou ser, pastor? Quando ouvir e quando me submeter ao ensino da graça. Então vamos lá, sorrindo ainda. A missão tem que ser maior do que quem foi chamado. Nós não podemos ser maior do que a missão, irmão. Nós não podemos de maneira nenhuma pensar que somos maiores do que os sonhos que Deus planejou para a nossa vida, de maneira nenhuma. Os sonhos dele são maiores do que nós. Nós cantamos isso, né? Sonhos são maiores, Isaías disse, né? Os sonhos de Deus são mais altos, os seus planos, seus caminhos são mais altos que os nossos. Jó vai compreender isso e dizer, agora eu entendo. Eu não sabia um monte de coisa, agora eu estou compreendendo. Agora o caminho de Jó para aprender foi sofrimento. Às vezes você passa por adversidades pensando que você está sendo penalizado quando Jesus está tentando só te ensinar. Só abrir sua mente, só fazer você compreender coisas que no estágio normal, que numa aparência normal, que num tempo normal, você não aprenderia. Às vezes Deus nos coloca em caminhos estreitos, né? A mula nos leva, você lembra a mula de balão? Levou ele para a fenda da rocha, lugar estreito, lugar apertado. Uma que ela não queria mais apanhar, e outra que ele queria que a visão de Balaão se abrisse. O anjo estava ali com a espada, mas ele não enxergava. A mula enxergava e ele não. Aí Deus falou, quer saber uma coisa? Se a mula já enxerga, eu vou fazer falar. Né? Então a mula está falando agora, ó, a mulona aqui, ô glória, mulona sadia, falando com você, levando você para a fenda da rocha. É tempo de nós sermos discípulos, alegrarmos aqueles que nos ensinam com a resposta imediata do que recebemos, com a aplicação na nossa vida diária, com a intensidade e com o esforço absoluto de servir a Cristo e de realmente frutificarmos em discipulado, amarmos vidas, enxergarmos propósitos, enxergarmos que os grandes projetos de Deus não estão em nós, estão em alguém que vai estar perto de nós. E você não precisa ter dó e muito medo, muito menos vergonha de ter alguém melhor que você gerado em você. Não importa se ele vai crescer mais, se ele vai ser maior do que você, não interessa. O que interessa é que você cumpriu uma missão. E a missão é maior do que você. Eu estou querendo encerrar, mas não estou conseguindo. Estou cheio aqui, viu, irmão? Se você está aí também, dá um sorriso, manda um like, uma foto, um negócio aí para nós dar glória. Sexta-feira, nós tivemos uma experiência interessante. Eu fui pescar com uns meninos aí que são top da linha do negócio de pescar aí, né? Uns meninos aí que são chique. Eu me submeti, irmão. Ensina aí como é que é, onde é que pesca, que altura que é, como é, que isca que usa, que pedaço que põe. Não é porque eu não sou maior que ninguém. Você precisa descobrir o ambiente que você está e se submeter. É tão bom ter guia. Eu não sabia o caminho, não sabia o método, não sabia como. Mas eu peguei os peixes que tinha lá. Porque eu fui obediente, fui simpático à causa, me submeti ao ensino. Está entendendo? Deus tem uma instrução. Pedro era bom de pescar de rede, mas Jesus ensinou ele a pescar de vara. Pedrão, nós estamos com dívida aí na praça, hein? Devemos para Mateus, devemos para Zaqueu, devemos para um monte de gente aí. Nosso imposto está atrasado. Fala o seguinte, pega uma vara. Ele não falou rede. Ele era pescador de rede. Pega uma vara. Vai lá e pega um peixe. O peixe que você pegar, olha dentro da boca dele, tem uma moeda. E é de grande valor. Vai livrar a nossa cara. Ô irmão, Jesus quer livrar a sua cara com atitudes novas. Quem sabe você está acostumado demais com o seu jeito. Eu nasci assim. Essa sempre parece a Chica da Silva lá, sei lá, Gabriela, quem que fazia isso daí. A verdade é que Jesus quer mudar a gente. Quer nos transformar e nos ensinar a viver o novo. E para isso nós precisamos mudar a nossa concepção de submissão, de ouvir e praticar. Amém? Talvez Moisés não era o melhor guia que houvesse para Josué, mas foi a chave que levou ele à conquista da terra prometida. Deus é contigo, querido. Eu ainda volto para dar uma saudação, para encerrar esse estudo. Na verdade, esse estudo não se encerra. Ele é um tema muito abrangente que deve ser discutido diariamente no nosso viver. Discipulado. Sou discípulo? Faço discípulo? Estou no reino. Não sou discípulo. Não faço discípulo? Estou com um problema. Já nós voltamos. Te amo em Cristo, amém? Sorria! Queridos, que manhã prazerosa. Estou feliz aqui. Vontade de ficar rindo o dia inteiro, amém? Mas eu quero que essa palavra mexa com você, que você volte a pensar sobre ela, você possa novamente olhar para Cristo, autor e consumador da sua fé, se alegrar, sabendo que Deus te chamou para uma grande obra, algo excelente, mas que vai ser desatado no coração de alguém, amém? Alguém vai te dar a direção, o cajado, a orientação. Todos nós precisamos passar pelo crivo do discipulado, pelo ensino, pela estrutura de que alguém pode nos dar chaves que vão mover o reino a nosso favor.
eu tenho a grata alegria de poder abençoar você. Quero que você faça desse vídeo instrumento para outros. Medite quantas vezes você precisar. Se você quiser voltar a falar sobre esse assunto, nós voltamos a falar. Mas há uma importância muito grande no tema que nós abordamos, faz parte da vida cristã. É necessidade de reino. Amém? Então usa ele, se fortifica nele, participa dele e viva o que Deus sonhou a seu respeito, no nome de Jesus. Do mais, quero te agradecer, amém? Te louvar a Deus pela oportunidade que tive. Espero ter cooperado com a sua fé. Mas logo à noite estaremos juntos de novo, na live, aprendendo mais. Que você possa usufruir disso que Deus te deu, amém? E vamos seguir em comunhão, vamos frutificar no reino, vamos fazer dessa igreja uma igreja forte na mente e no coração daqueles que ouviram a graça através do nosso coração e receberam fortificação para viver uma vida nova em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Bom domingo, no nome de Jesus, amém? Não deixa a Covid, não deixa o coronavírus, o tempo, as informações, as atitudes farisaicas impedir a grande obra que Deus está fazendo através da sua vida. Discipule alguém essa semana, carregue alguém nas suas orações, trabalhe a favor de alguém. Jesus é contigo. Deus te abençoe, no nome de Jesus.